Olá, meu nome é Theo Orozco, eu sou CEO da Exact Sales. Exact hoje é o maior software da América Latina para prospecção e qualificação de clientes e vai ser um prazer hoje a gente bater um papo sobre qualificação de mercado. Eu acredito muito que é difícil você identificar um mercado sem ir até esse mercado, né? Então, a primeira coisa é a gente fazer um MVP, um mínimo produto viável, né? Aquele exemplo, por exemplo, do estacionamento, onde é que tem vaga, onde é que não tem. O que era o MVP? Um balão, uma corda e uma pedra, né? Quando o carro estaciona, o balão desce, onde está alto é onde tem a vaga, por exemplo. Qual é o teu MVP? Aqui na Exact era planilhas de Excel. Então, identificar esse MVP e ir até alguns mercados onde você acredita que tem maior sinergia e entender como é que você atende eles. Primeira coisa, se eu consigo vender, se existe uma dor de fato, e aí depois de vender, entender se eu realmente sano essa dor, como é que eu estou atendendo esse mercado. Claro que no primeiro momento você não vai atender ele na plenitude, porque você está muito inicial na tua ferramenta, na tua tecnologia, mas tu vai começar a entender se as tuas teses fazem sentido na prática. Então a tua ideia, por mais simples que ela seja, tem como você fazer alguma primeira entrega. E aí depois dessa primeira entrega você começar a ir para o mercado para ver se ela faz sentido mesmo. Porque é muito comum você querer resolver dores que não existem, só existem na tua cabeça, né? Então a gente sempre se acha genial, a gente sempre resolve dores nossas ou que a gente criou e não dores que realmente existem lá na ponta. Isso é o maior número de empreendedores que acabam ficando no meio do caminho, é porque na realidade é efeito placebo, né? Então assim, eles acham que estão resolvendo alguma coisa, mas não estão resolvendo nada. Então você tem que entender se realmente existe uma dor e se você realmente tem uma solução para aquela dor. Por mais simples que ela seja. Às vezes você começou resolvendo 10%, 20%, é um primeiro passo. Eu acredito muito em foco. Acho que você não consegue começar sem um foco específico. Então, por exemplo, na Exact a gente começou vamos tentar atender primeiro empresas de software de Florianópolis. Por quê? Porque é muito fácil de eu aprender o que falar com essa empresa, como resolver essa empresa. Quando a gente começa uma abrangência muito grande, a gente tem um pouco mais de dificuldade. É óbvio que antes disso, eu saí um pouco mais aberto para eu começar a entender aonde que eu ia pivotar. Depois que eu entendi onde é que eu pivotar, eu pivotei e comecei por aí. Então, assim, acho que foco em um nicho de mercado é fundamental. Quem que eu vou atender, que mercado, que tipo de empresa, que perfil de empresa, que porte de empresa, isso é fundamental. E tu descobre isso conversando com o mercado. Então acho que sentando a bunda na cadeira, ligando bastante, conversando, registrando o que está acontecendo durante essas ligações, para depois cruzar informações e começar a descobrir o que esse nicho realmente está precisando. Então você tem que conversar, não existe outra forma de fazer isso. Eu acho que é estruturar uma conversa, então você tem que ter padrão. Não existe, você tem que formar um Big Data próprio, vamos dizer assim, um banco de dados que você possa ter padronizado. Não existe como você ter isso sem estabelecer um padrão muito regrado. Então assim, categorizar respostas, fazer sempre os mesmos tipos de pergunta, isso é fundamental para que você possa comparar depois. E aí ter um volume mínimo, atacar isso e buscar esse volume mínimo de dados. Então para mim é dessa maneira que eu vou fazer. Então essa é a primeira estruturação. Depois é elencar aí um número de empresas, ir atrás delas. É o que eu falei mesmo, o jeito mais fácil é ligando, é tentando chegar, é ativamente. É muito difícil você buscar isso de maneira passiva no primeiro momento. E fazendo isso você vai começar a ter densidade de dados e vai começar a entender se de fato faz sentido aquilo que está pensando. Cada mercado vai atender coisas específicas, mas normalmente elas vão variar em cima de algumas estratégias. Existe o Bunch, o Anum, tem um artigo dentro do blog da Exact Sales que fala um pouquinho sobre cada estratégia que você pode ter dentro de qualificação, você está qualificando o mercado. Então assim, você vai sair desde se existe a dor até se existe orçamento destinado para essa dor, que já é um passo muito à frente, por exemplo. É muito mais fácil você trabalhar com uma solução que um orçamento já existe para solucionar ela. Então assim, se eu já tenho uma ferramenta que tem um orçamento para aquilo ali, minha chance de sucesso aumenta muito. Então eu canso de ver ferramentas muito legais, mas que vendem para um ICP, para um cliente, vamos dizer assim, ideal, que ele não tem orçamento para aquilo. Então por mais legal que seja, é um parto para conseguir vender aquilo. Então assim, você tem que entender o que você vai enfrentar pela frente. Eu acho que é legal você fazer bench, você entender o que esses concorrentes têm, mas na minha opinião, assim, o concorrente, eu não posso me guiar pelo concorrente, eu me guio pelo meu cliente sempre. Então na Exact, por exemplo, eu raramente abri ferramentas de concorrente, eu fui esmiuçar ferramenta de concorrente, a não ser quando eu entro numa competição ou para saber, ou por exemplo, quando eu tenho que comparar em mercado para apresentar para um fundo de investimento. Mas para mim, para o meu roadmap, para o meu desenvolvimento, meu fluxo de desenvolvimento, ele é totalmente baseado no cliente. Então assim, eu ouço o cliente, eu ouço o que ele está acontecendo e por isso que eu me mantenho na ponta. Então assim, ouvindo ele, eu trago estratégias e formas de fazer que são diferentes dos meus concorrentes. E aí depois eu vou começar a entender se isso já existe no mercado, como é que eles estão resolvendo, mas primeiro eu parto do cliente sempre.
Então acho que você sempre começa falando com o cliente. É legal entender para ver se não está entrando em um mercado onde onde é um oceano totalmente vermelho, né? Onde já tem muita gente competindo por aquilo e o que estão fazendo. Mas eu acho que depois que você entendeu que você vai pivotar e fazer aquilo praticar, ouve mais o cliente do que o concorrente, senão você vai sempre ser um seguidor e não um lançador de tendência, ou um inovador, ou um líder de mercado. Né? Se eu fosse avaliar, e já fiz algumas bancas e tal, para mim o primeiro ponto é o addressable, que a gente fala, addressable market fit. Então assim, qual é o tamanho do mercado que você pode atuar? Como é que você consegue entender isso? Cara, tem algumas ferramentas que vão te dar potencial de mercado, gratuitas, inclusive na internet, pra você entender, por exemplo, na Exact, eu atendo que mercados? Mercados de KNAI, XYZ. Então eu vou ver o tamanho desses mercados, somar para entender qual é o meu total que eu posso acessar. Então tem um total de Y empresas, X empresas, e eu tenho que provar por que eu posso acessar essas X empresas e Y empresas. Então uma das formas é conversando com esses mercados e mostrando que dentro das minhas pesquisas, dentro das análises que eu fiz, existe aquela dor dentro daquele mercado específico e ele é do tamanho X ou Y para eu atender. Segundo ponto é eu tentar entender os concorrentes dentro desse mercado, se eu não estou entrando no oceano totalmente vermelho ou no oceano azul. Então eu não vou na funcionalidade especificamente dizendo, eu vou entender se já tem pessoas atacando aquelas dores com uma solução similar à minha. Então assim, se existe isso, eu tenho que entender o quanto que isso já está, vamos dizer assim, sendo atendido e o quanto eu vou realmente conseguir, quais são meus diferenciais dentro disso. Veja bem, eu não estou dizendo para pensar na tua funcionalidade baseado nesse mercado, mas você precisa conhecer o mercado para saber se realmente existe alguma chance de você ter sucesso dentro daquele universo. Dentro de uma dor específica existem várias microdores, vamos dizer assim, então tem várias coisas que doem de diferentes maneiras. Quando eu começo a nichar muito, é uma forma de diferenciação. Quando eu sou específico para um nicho, quando eu consigo tratar uma dor de uma maneira um pouco mais específica do que o geral, o mercado atua de uma maneira mais ampla. Eu consigo atacar uma dor mais específica e consigo um resultado superior àquilo que quando ataca de amplo. Eu consigo, por exemplo, ser muito voltado a um mercado de marketplace, por exemplo, a um mercado de fintech. Porque eu tenho soluções específicas para ele. Que soluções são essas? Como é que eu me diferencio e por que os outros não têm esse tipo de solução? Aí eu começo a me diferenciar deles. Mas assim, de novo, da onde partiu isso? De eu entender um nicho, conhecer esse mercado e focar no cliente. Eu acho que uma das formas de diferenciar no mercado, se você já não tem uma diferenciação clara, por exemplo, ninguém atende, você não está no oceano azul, você está no oceano um pouquinho mais vermelho. Aí você vai começar a ser mais específico na minha visão. Então assim, se eu entender cada vez mais nichado, fica mais fácil de eu me diferenciar. E é aquilo que eu falei de focar no cliente. Então vamos entender que eu tenho uma solução que atende todos os mercados. Eu vou entender que eu tenho uma particularidade no mercado de marketplace, por exemplo, ou de fintech, sei lá. Eu vou tentar levantar tudo desse mercado, todas as dores e propor soluções específicas para ele. Se ninguém está fazendo isso, eu tenho um diferencial de mercado nesse sentido, meu addressable, claro, reduz. Meu total de mercado, ao invés de ser todo mundo, vai ser só aquele mercado ali, porque é onde eu tenho diferenciação, mas eu ganho muito em diferenciação e em penetração de mercado. Então, provavelmente eu consigo margens maiores de share dentro daquele addressable, de participação dentro daquele mercado específico. Então, eu acho que uma das formas que eu posso me diferenciar é pensando de maneira mais nichada, pensando em solucionar problemas menores. Acho que toda empresa começa em solução de problemas menores e mais específicos. Depois você começa a crescer. Acho que um dos grandes problemas de empresa é pensar já em resolver para todo mundo. Quando você pensa em resolver para todo mundo, você não resolve para ninguém normalmente. Então pensa em problemas menores e mercados cada vez menores, fica mais fácil. Eu acho que é fundamental que você não deixe de fundamentar onde que está a oportunidade, qual o tamanho da oportunidade, então dados do mercado são importantes, mas como que tu vai atender aquela necessidade, o que tu já fez de protótipos, o que tu já fez de estudos, para provar que você consegue atender aquilo ali. Então eu sempre, quando eu estou avaliando, a primeira coisa que eu tento entender são duas coisas principais. A primeira, de fato existe uma dor e eu consigo atender? Esse é o primeiro ponto, eu tenho que provar isso. Segundo ponto que eu gosto muito, eu sou competente para atender aquilo lá, então mostra que a tua equipe, teu sócio ou quem está, tem capacidade técnica e experiências para conseguir atender aquilo lá. A maioria de quem investe ou quem está te colocando para dentro, vamos dizer assim, ela investe muito mais no empreendedor do que na ideia. Então assim, não deixa de fundamentar o empreendedor. A Exact ela começou muito assim, né? Ela começou pivotando e tateando. Então a gente foi tateando alguns mercados, achou um nicho, nichou, fez soluções extremamente específicas para aquele mercado. Começou, basicamente o primeiro ponto foi entrar em contato com o máximo de pessoas, ver quem que tinha aquela dor, marcar reunião e começar a vender planilhas, que é o que a gente tinha. A gente não tinha software no início. Depois, com esse dinheiro, a gente começou a desenvolver. E com esse dinheiro a gente conseguiu um primeiro investimento de 1 milhão a 5,9 de valuation.
Então, assim, isso é muito bom como primeiro investimento para quem não tem uma linha de software digitado. Por que a gente conseguiu isso? Porque, de novo, eu provei que existia uma dor, eu provei que eu conseguia sanar essa dor, eu provei que eu tinha capacidade técnica para fazer a empresa chegar mais longe e explorar aquela dor. Então, assim, acho que se eu puder compartilhar uma dica é essa. Foca primeiro em provar que existe a dor e que tu tem como atender aquela dor. Segundo, em provar que tu tem capacidade técnica e experiência para escalar aquilo que tu está falando. Então, acho que se você fizer isso em early stage, nesse estágio inicial, é golaço. Assim, não, acho que a partir daí as coisas acontecem muito mais facilmente.